tirar onda com o outro, zoar de leve, tudo isso faz parte do futebol, né? Mas qual o limite para que essas brincadeiras não virem ofensas ao rival? É uma linha muito tênue, né? Então o que eu aproveitei? Fui conversar com alguns jogadores, alguns do passado, outros que estão jogando, porque recentemente a gente teve alguns episódios que foram saudados, como a volta da irreverência no futebol, aquele futebol moleque, Sim, um pouquinho de pimenta, sabe como é que é? E isso aí passou, né? Passou dos campos também para as redes sociais. Vamos ver o que a galera falou, o que vale, o que não vale na hora de provocar. A gente tá acostumado a jogar em Caldeirão, pô. Nunca vi Caldeirão com 5 mil, 8 mil, pô. Caldeirão é lá no Chiqueiro, pô. Desde que não haja violência, eu acho que pode valer tudo. Foi o que eu quis fazer na hora e farei de novo. Brincadeira no futebol tem limite? O Esporte Espetacular foi a campo ouvir provocadores e provocados para saber o que pode e o que não pode na hora de tirar uma onda com os rivais. Se no futebol existe um rei da irreverência, ou como diz a molecada, um mito da zoeira, esse cara é o Vampeta. Vampeta, pra você, no futebol, sendo brincadeira, vale tudo? Qualquer brincadeira? Ou tem alguma que passa do limite? Vale tudo. Isso já começa no extremo, né? A gente teve aí um exemplo que ficou muito claro aí recentemente de duas comemorações. Uma foi o Felipe Melo, que foi provocado pela torcida do Santos, falando que ele afundou o Brasil na seleção. Depois, no fim do jogo, ele ficou fazendo aquela... E a gente teve também o Maicon, que claramente imitou uma galinha, né, pra ironizar e pra brincar com a torcida do Corinthians, que é o apelido pejorativo dos corintianos, é galinha, né? E depois ele recuou, falou que não era uma galinha, deu pra trás. Foi galinha que você imitou? Não. Muita gente chama a torcida do Corinthians de gambá e um gambá não tem asa, né? O Corinthians fez um gol naquele jogo, empatou, não deu troco. O que você achou dessas duas coisas que aconteceram? E como é que você vê hoje? Parece que os caras falaram, olha, com todo respeito, queria pedir desculpa, mas acho que a gente vai ganhar o clássico. Parece aquele negócio que tá no Senado, na Câmara. Vossa Excelência, um xinga o outro, mas Vossa Excelência, pá! Não, mas eu gostei. A sacada do Felipe, né, na Vila Belmiro, a torcida do Santos pegando no pé dele, e ele fez aquilo. Em relação ao Maicon, eu achei a sacada da hora. Agora eu achei que os caras do Corinthians foram muito medrosos, cara. Na hora que empata o jogo, tem que dar resposta pro Maicon. Tipo o quê? Sei lá, imitava um Bambi, fazia alguma coisa. Durante os anos 80 e 90, o futebol teve muitos boleiros que eram notícia mesmo sem a bola nos pés. Provocadores, fanfarrões, sempre esquentando um pouco mais as rivalidades. Foi uma brincadeira, com todo respeito ao Palmeiras, mas todo mundo tava procurando o porco, e o porco tava lá dentro da rede. Urubu, otário, quem tem o Túlio não precisa do Romário. É isso aí, agora a corte tá toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Romário, para de, na hora que você quiser o gol de pênalti, para de comemorar com a torcida do Flamengo, pô. Dá um abraço no gesto, que ele tem te ajudado pra caramba. Serginho, você provocou muito jogador na sua vida? Nossa senhora, Clube. Eu tenho 35 processos. Vampeta, o homem que deu cambalhotas na rampa do Palácio do Planalto nunca teve vergonha de se meter numa polêmica. Algumas delas, inclusive, planejadas por seus companheiros. Na final do Paulista de 99, a gente tinha perdido o Palmeiras na Libertadores. E na sequência, na final do Paulista, os caras do Palmeiras entrou todo mundo. Cabelo verde, tudo. A concentração disso falou, pô, como é que nós vamos devolver isso? Faz o seguinte, a depender de como tiver o jogo, me avisa que eu vou atravessar o campo fazendo embaixada. Aquilo foi tudo combinado antes. Mas essa deu briga, né? Essa deu uma confusão e às vezes a confusão... Por quê? Porque foi uma brincadeira que passou do limite ou porque o clima já estava quente entre as duas equipes? Porque foram... Não, era muita rivalidade. Durante os campeonatos a gente se enfrentava muito, era dois super times. O Edilson tá com inveja, nós ganhamos a Libertadores e ele não ganhou, coitado. Ô, Gama, a rivalidade é uma coisa, ele tá confundindo as coisas. Campeões brasileiros em 2002, Diego e Robinho foram os maestros daquele título. E também orquestraram uma provocação que deu o que falar naquele campeonato, num clássico contra o São Paulo. Todo mundo lembra o Diego indo comemorar em cima do símbolo do São Paulo. Aquilo poderia ter sido espontâneo, mas foi combinado, é isso? Não, foi basicamente bem combinado. A gente tava conversando no almoço e aí comentou na brincadeira, eu vou fazer... Tipo desafio, eu vou subir lá. Mas e todo mundo olhou pra ele e falou, não, Diego, pelo amor de Deus, não vai fazer isso, né? Aí quando ele faz o gol, ele sai correndo, a gente sai correndo atrás dele pra comemorar o gol. Mas quando ele pula a placa, aí pulou só ele e o Robinho. Até que o restante do time ficou parado. E o Robinho correndo atrás dele, o Robinho gritava, volta, volta! E volta que jeito. Aí pulou, aí o Simplício veio a galera, né? Passou do ponto aquela?
Então, eu particularmente, assim, naquele momento é uma coisa que o cara sentiu, entendeu? Mas assim, foi legal também que faz parte do espetáculo. O São Paulo, o jogador do São Paulo veio pra cima, a gente procurou conversar ali e seguiu o jogo. Ninguém agrediu ninguém. Se na Vila Belmiro tivesse um símbolo gigante do Santos e saísse um gol do São Paulo e os caras comemorassem o símbolo do Santos? Ah, mas acho que só eu não ia lá não, acho que ia todo mundo. Até o banco ia. Sem dúvida. Assim, sabe por quê? Porque uma vez o Diego fez 2002, isso. 2002. Aconteceu esse episódio, o Diego foi correndo e pulou e mas o Diego é igual ele, é doido, né? O doido a gente não se mexe assim. Não. Ontem no 0x0 entre Flamengo e Vasco, que classificou o Cruz Maltino para a final da Taça Rio, Diego deu uma cutucadinha dali. O jogo, ataque contra a defesa, prevaleceu a defesa porque nós não fizemos o gol, mas excelente movimentação, dominamos o jogo. Rodrigo devolveu a colar. Pode ter o domínio, quem saiu classificado foi nós. E ambos deram uma pimentada na reta final do campeonato. Tudo na maior desportividade. O problema é quando a piada só é piada para um dos lados. Afinal, a torcida sabe separar a brincadeira bem-humorada e sadia da provocação preconceituosa e ofensiva? Quando a provocação vai do deboche para a ofensa, aí é preciso ter um certo cuidado. Porque quem decide a dose, se vai ser brincadeira, ofensa ou deboche, é quem recebe. Não é a racionalidade, a cabeça de quem faz, mas é o coração, a paixão, a emoção de quem recebe. A torcida portuguesa não pode pagar no pé de ninguém, a torcida portuguesa cai dentro do Kombi, é isso que dá aí, ó. Será que o próprio crescimento da violência entre torcedores que criou medo de brincar? Ou é aquela coisa do discurso politicamente correto? É preciso ter um cuidado com isso para que as violências existentes no Brasil como um todo e no futebol em particular não sejam acentuadas por uma brincadeira mal planejada, mal cuidada e mal dirigida. O fato é que para muita gente o futebol perdeu um pouco do tempero. O futebol tá um pouco chato, porque você não pode tirar uma camisa, você não pode fazer uma... Você jogando com torcida única, ao seu favor, você não pode pôr a mão no ouvido, porque... tá ofendendo quem se é torcida única? Pé direito na bola, pro gol! Comemoração do Cueva no jogo São Paulo e Santos aqui na Vila. Ele fez aquela comemoração que ele alega que é uma comemoração que ele sempre faz, e você não gostou. O que você acha, com a cabeça mais fria hoje, já passou um tempo, como é que você vê essa situação? Não, acho que ele faltou falta de respeito com a nossa torcida, né? Ele falou, não, mas eu desde pequeno eu faço isso. Eu falei, então tu tem que começar a parar de fazer isso aí, pô, na casa dos outros, né? E... Se fosse no Morumbi, tudo bem. É, porque tá na casa dele com a torcida dele, né? Mas ele foi da nossa ali do lado e já meteu aqui, eu fiquei bravo, fui tirar uma satisfação, né? Pode isso, Arnaldo? É claro que pode comemorar. O gol é o momento máximo. O jogador não pode perder tempo na comemoração. E a regra é clara. Ela diz que o jogador que faz o gol ele não pode subir o alambrado, ele não pode tirar a camisa e ele também não pode cobrir o rosto com a camisa. Também não pode fazer gestos e musiquinhas para provocar a torcida adversária, que isso é provocação. Tudo isso, a regra diz, cartão amarelo. Hoje as provocações elas ultrapassaram os limites dos estádios. Para você brincar com os rivais, basta estar num outro campo. Esse aqui, ó, o das redes sociais. Tá chegando o rei da zoeira aqui no Santos, ó, correndo, sem chuteira. É, aqui, ó. Quando o Palmeiras perdeu de 4-1 do Água Santa, você dá uma tweetada. Eu não citei não de ninguém, entendeu? Eu só coloquei só isso e dei, eu acho que várias risadas. Isso é uma provocação sadia ou foi uma coisa que você se arrependeu ou tá no pai do jogo, é do jogo? Não me arrependi não. Quando eu perco o jogo pra qualquer time, o Palmeiras é o primeiro que vem no meu Twitter aqui me zoar, me cornetar. E ali os clássicos duram muito mais que 90 minutos. É o caso do Grenal deste ano pelo Campeonato Gaúcho. A polêmica começou antes mesmo do jogo. Uma cutucada do Grêmio pelo rebaixamento do rival. E olha, esquentou o clássico. Eles têm qualidade, obviamente. Time que está entrosado há 1 ano e meio, que vem de ganhar título, que vai jogar a Série A, mas o time da Série B jogou muito melhor aqui dentro. Outra postagem que rendeu muito assunto nos estaduais foi a do Flamengo após vencer o Botafogo. O clássico ficou marcado por um confronto entre as torcidas com a morte de um torcedor e o perfil botafoguense achou que a brincadeira veio na hora errada. Por causa das reações das torcidas rivais, alguns clubes vetam os jogadores de darem entrevistas sobre as provocações. É o caso de Everton Felipe, do Sport, revelação que gosta de tirar uma onda com o Santa Cruz, rival que está na Série B do Campeonato Brasileiro.
Felipe Melo, do Palmeiras, é outro que não topou falar sobre as provocações aqui no Esporte Espetacular. A preocupação é que as provocações das redes sociais também têm reflexo na vida real. Um bom ou um mau exemplo aconteceu há algumas semanas no Paraná. Um garçom que é torcedor do Curitiba atendeu ao técnico do rival Atlético Paranaense, Paulo Autuori. Depois, foi lá e postou em sua conta no Facebook a foto que tirou com o Autuori. O problema é que o garçom chamou o cliente famoso de técnico dos poodles e que a ração do jantar foi de pedigree. Resultado, foi demitido do restaurante por justa causa. O técnico do Atlético Paranaense ainda brincou com a situação em entrevista coletiva. A minha melhor resposta aqui seria trazer um potinho com ração, comer a ração e latir. Au, au. Só que o meu latido não é de poodle, né? É um pouquinho mais forte. Mas tem gente que nem precisa de um rival pra valer pra zoar todo mundo. E o Ibis não perde pra ninguém neste assunto. É o campeão da zoeira virtual. Dizem que o pior time do mundo é o melhor time do mundo no Twitter. O futebol hoje em dia tá muito chato. O futebol tem que ter mais humor, aquela zoação raiz, antiga, que todo mundo fazia, e menos violência, briga, como a gente vê por aí. Gente, não vamos deixar o futebol morrer. Isso é o futebol, faz parte, é isso aí mesmo, mas sem briga, sem confusão, com responsabilidade sempre. Nas redes sociais, nos microfones, nas comemorações. A provocação tá em campo. E quem tá afim de entrar nessa dividida?